está no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, apenas 3 versículos, do verso 1 ao 3. O texto sugere que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E o texto explícito de Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Até aí, queridos, do verso 3, não é? Hebreus 12, do verso 1 ao 3. Oremos. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nesta manhã, manhã de adoração, de louvor, de celebração, manhã de buscar a tua face, de agradecer ao Senhor pela semana que nós vivemos e por esta que se inicia, dia especial de nos colocarmos em tuas mãos pela fé confiantemente, a fim de recebermos do Senhor ânimo para continuarmos a nossa caminhada pela vida. Senhor, receba nossa gratidão, receba nosso louvor, receba nossa fé, no sentido de que nós confiamos em Ti para vencer os obstáculos das nossas vidas. Usa a Tua palavra que foi lida e há de ser explicada por Tua misericórdia e graça. Rogamos o Teu Espírito para a comunicação dessa palavra, que entre nós e os Teus filhos o Teu Espírito esteja fazendo a intermediação, porque se não for pelo Senhor, nós não seremos capazes de fazer nada. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da Tua ajuda, da ajuda do Teu Espírito, tanto para nós comunicarmos a Tua palavra, como para nós assimilarmos a Tua palavra. Teu Espírito Santo, que segundo o Senhor mesmo disse na passagem do Evangelho de João, que é o Espírito do Senhor, Consolador bendito, guia as nossas vidas e convence-nos das verdades divinas. Que esse Espírito do Senhor esteja nos trazendo convicção ao coração da verdade da Tua palavra, e que nós possamos aplicar a verdade da Tua palavra esta manhã, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, a fim de que possamos, pondo em prática a Tua palavra, experimentarmos a nossa vitória espiritual contra tudo e contra todos, muitas vezes, tendo que superar as dificuldades da vida, os obstáculos que nos advêm, mas haveremos de celebrar a vitória pelo Teu Espírito Santo, aplicando a palavra de vida ao nosso coração diariamente. É a nossa oração em nome de Jesus.
Amém e amém. Há uma necessidade muito grande de que nós não sejamos ouvintes negligentes da palavra de Deus. Tiago diz isso na sua epístola. Ele fala que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante a alguém que se olha no espelho e depois que sai da frente do espelho, daqui a pouco já se esquece do que ele viu resplandecendo no espelho, seu próprio rosto. Tiago usa essa metáfora para dizer que é insuficiente apenas nós ouvirmos, mas que é necessário que, além de ouvirmos a palavra de Deus, nós nos lembremos dessa palavra de Deus ao longo da nossa vida a partir de então. Porque é lembrando-nos daquilo que a palavra do Senhor nos comunicou, que nós teremos a possibilidade de, em lembrar, aplicar aquela verdade ouvida. E aí ele segue na metáfora dizendo que se a gente for um ouvinte diligente e não negligente, Tiago disse, nós seremos bem-aventurados em nossos feitos. Ou seja, o que fizermos na vida dará certo, porque estaremos fazendo as coisas que vêm em nossas mãos para fazer, alicerçado pela palavra de Deus que nós ouvimos, nos lembramos e aplicamos na nossa experiência diária. Aí Tiago disse, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ele diz, não sejamos ouvintes negligentes da palavra de Deus, mas ouvintes diligentes da palavra de Deus, fazedores da obra, porque só assim seremos bem-sucedidos em nossas obras. Está escrito no texto de Tiago. Hoje, vem ao nosso coração essa palavra de Hebreus que acabamos de ler, que é outra forma da palavra de Deus dizer a mesma coisa que Tiago disse, com um ponto adicional, que é a sinalização de que Jesus Cristo é o nosso ponto de referência. Ouvimos a palavra, assimilamos em nosso coração, mantemos ela viva na mente, aplicamos no nosso dia a dia, e diante desse processo de viver cada dia com a palavra de Deus nos motivando, entra o texto que nós lemos, que é Hebreus 12, verso 1 a 3, onde Cristo nos é apresentado como sendo o nosso ponto de referência. Então, se tivéssemos que colocar o título nessa mensagem, seria esse o título: Cristo, o nosso ponto de referência. E por quê? Porque nós lemos que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Por isso, devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado. Observe que são duas coisas aqui que nós temos que nos desencilhar: peso e pecado. É o verso 1 que eu estou lendo aqui e já explicando. Desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí vem o ponto de referência: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o verso 2. Portanto, quando se diz para olharmos com firmeza para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, é dito após alguns comandos que ocorrem no verso 1. Que comandos? Que esclarecimentos? Que informações nós temos no verso 1? Que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. E que também por isso
devemos nos esforçar para nos desvencilharmos de todo o peso e de todo o pecado que nos rodeia de maneira afirmada. E ainda que devemos correr essa carreira com paciência, com perseverança, porque essa carreira nos está proposta por Deus. Aí, como ajuda, é que entra o verso 2, sugerindo a nós que olhemos para Jesus, dizendo a nós que há um ponto de referência para nós não nos embaraçarmos nessa caminhada, para nós sermos capazes de cumprir aquilo que está dito no verso 1. Vem uma ajuda no verso 2. Vem a apresentação de Jesus como, além de ser o nosso Senhor e Salvador, também é nosso ponto de referência, porque Ele viveu uma vida exemplar e que é um modelo para nós imitarmos. E aí Ele surge como esse ponto de referência. E o texto diz, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso, à destra do trono de Deus, está escrito no versículo 2. Ou seja, o verso 2 é para nós entendermos que nós não estamos só ou a sós nessa caminhada. Nós estamos acompanhados. E aí nós temos que entender que existem 2 tipos de estímulos. O primeiro aparece no verso 1. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Esse é o primeiro estímulo. O segundo é que há uma pedra de ajuda. Há um Cristo ajudador, e para o qual devemos olhar com firmeza, porque Ele é o nosso ponto de referência para a gente não desanimar e continuar. De modo que você tem 2 estímulos. O primeiro, no verso 1, é uma grande nuvem de testemunhas. Vamos entender que testemunhas são essas. Essas testemunhas são um composto, ou é um composto de 2 realidades. Todos os que são de Deus e que já partiram e estão com o Senhor, os heróis da fé, da Bíblia e da história da igreja passada, remota e presente. Estamos cheios de testemunhas a rodear-nos, tanto na história da igreja, como na história da Bíblia e como na história contemporânea. Para onde olharmos, nós temos essa grande nuvem de testemunhas. A linguagem aqui é esportiva. Quem escreveu o texto de Hebreus já tinha a influência dos antigos jogos gregos, Jogos Olímpicos gregos. É muito antigo, é anterior a Jesus. E a linguagem aqui ela é esportiva, está falando de uma corrida. Por isso que o final do texto, no verso 1, diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pois bem, a metáfora sugere que nós fomos colocados por Deus numa carreira da vida, numa corrida da vida. Mas o pano de fundo é esse contexto cultural da época, dos antigos Jogos Olímpicos. Então, foi falado em cima da metáfora, que assim como lá há uma torcida, também aqui na nossa corrida da vida há uma torcida, que é exatamente essa grande nuvem de testemunhas. Os irmãos que venceram, pessoas que deram as suas próprias vidas a Jesus, os apóstolos, todos foram martirizados, apenas João foi o que morreu de velho. Depois, durante a história da igreja, na igreja primitiva, no período dos primeiros séculos, a perseguição sanguinária, se você lê um pouquinho da história da igreja, você fica comovido.
Eu lembro quando eu era um jovem convertido, comecei a ler a história da igreja, eu li 12 tomos de um escritor da América Latina, acho que é de Porto Rico ele, o doutor Leôncio, se não me falha a memória. 12 tomos, toda a história da igreja, a história registrada, a história verdadeira, os primeiros séculos da igreja cristã, a igreja chamada primitiva, que foi perseguida, foram cerrados pelo meio, foram mortos afogados, foram mortos crucificados como o próprio Jesus Cristo, foram queimados nas fogueiras. O imperador Nero colocou cristãos em cima de postes amarrados, colocaram óleo em cima desses cristãos e atearam fogo. Eles se transformaram em tochas vivas em cima das estacas, iluminando Roma. O louco imperador Nero, que matou a sua própria mãe, que incendiou Roma para colocar a culpa na igreja de Roma, que era uma igreja que crescia. Uma história sangrenta, os primeiros séculos da igreja. E eles venceram, foram jogados aos leões, nos coliseus. Isso a história registra, não está na Bíblia, mas está na história. Até hoje quem vai em Roma vê as ruínas dos coliseus, onde os cristãos eram lançados às feras. Deixavam as feras famintas e no dia colocavam, não é, os cristãos na arena, abriam as portas para que os animais famintos devorassem os cristãos. E antes convocava a população, se enchiam as galerias, vendo aquele espetáculo dantesco, tétrico, os cristãos morrendo, devorados pelas feras famintas. E quantas são as histórias que está registrada na história da igreja, que muitas vezes os cristãos se entrelaçavam com as mãos e juntos corriam em direção aos leões famintos, não deixavam que eles os alcançassem, eles iam ao encontro deles, de mãos dadas, cantando, glorificando, louvando o nome do Senhor, entregando suas vidas com alegria ao Senhor. São essas as testemunhas do qual o texto fala. Ora, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ora, nós que temos esses exemplos de fé, de irmãos amados, queridos, que não negaram a fé, que não retrocederam, que perseveraram, que continuaram, que superaram os obstáculos, dando as suas próprias vidas, estamos rodeados desta nuvem de testemunhas. Então, nos desvencilhemos de todo o peso e de todo o pecado que de perto nos rodeia. O que é que nos faz tropeçar? Pecados e pesos. O que é que não permite que a gente chegue do outro lado para onde Jesus nos enviou? O que é que nos impede de terminar a nossa corrida? É exatamente as coisas desnecessárias que nós permitimos que se apeguem em nós. De novo, o exemplo aqui é a metáfora. Quem vai fazer uma corrida vai com roupas grossas, vai calçado de coturno militar, coloca em cima do seu corpo vestimentas que vão impedir a movimentação das pernas numa corrida? Ou nós temos o tênis adequado para correr, ou nós temos a vestimenta adequada, leve para correr, porque temos uma carreira para terminar. E qualquer peso excessivo, qualquer peso desnecessário, à medida que o tempo vai passando e a gente não chegou no local determinado, um pezinho a mais vai se tornando um peso maior. Por isso todos os cuidados, por isso toda a preparação. Antes da prova, comida leve, dormir e descansar bastante. Na hora da prova, um tênis adequado, um short adequado, uma camiseta adequada, porque nós temos essa caminhada e nada desnecessário devemos levar.
O texto fala disso. Há pessoas torcendo por nós, nossos irmãos amados, nossos familiares, nossos pais espirituais, nossos líderes espirituais, nossos irmãos que nos ganharam para Jesus, um povo que orou muito quando nós estávamos perdidos, pedindo a Deus pelas nossas almas. Não são somente aqueles que morreram e se entregaram por amor a Cristo, sem negar a fé, que estão no céu e torcem por nós desde lá, e espera que nós terminemos a nossa caminhada como eles terminaram a deles. Há uma nuvem de testemunhas aqui na terra. Olhe em volta e você pode ver participantes dessa nuvem de testemunha, e que é contemporânea, que faz parte da nossa vida. Olhe em volta, aqui mesmo onde você está, tem pessoas que oraram por você, tem pessoas que te convidaram para vir na igreja, tem pessoas que te evangelizaram, que te trouxeram para Cristo, tem pessoas que ainda estão te ajudando, orando por ti, dando instrução espiritual para a tua vida, te facilitando a caminhada com as suas experiências, com os seus conhecimentos, com a sua vida com Deus, estão emprestando a você esse valor, transmitindo a você essa força, dando a você essa ajuda. Esses também fazem parte das testemunhas. Eles estão torcendo por nós, e torcendo por nós, eles oram por nós, eles intercedem por nós, eles nos ajudam com palavras, com atitudes, com gestos, com atos, no estender de suas mãos, de todo modo e de todo jeito. Em nosso meio existem pessoas que estão lutando pela salvação das nossas almas. Não desaponte quem ganhou você para Jesus. Não desaponte quem está orando pela sua alma. Não frustre as expectativas daquele que batalham, batalhas espirituais, para que você seja um vencedor. Olhe para esse texto, entenda essa palavra. Deus está dizendo através dessa escritura: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas no céu e na terra, torcendo por nós, trabalhando por nós, querendo que a gente termine a nossa caminhada, desembaracemo-nos então de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O pecado nos tira da corrida. O peso, que não é um pecado, nos fatiga de uma maneira desnecessária. Às vezes não é nem o pecado que nos tira da carreira da vida. Às vezes é algo que não é pecaminoso, mas é desnecessário, é um peso que nós devemos lançar fora de nós. É como correr com uma bota numa carreira, aqui na nossa realidade. Hoje nós corremos de manhã, eu e o pastor Lúcio, 6:30 da manhã, fizemos 5 quilômetros, numa corrida do bem, um evento beneficente para ajudar a Casa Biel aqui da cidade. E a gente foi adequado. Final do ano passado eu ganhei de presente um dinheiro dos meus alunos, e eu disse: vou comprar um tênis bom para me correr. Corri com ele hoje, tênis leve. Por quê? Porque eu não posso levar peso desnecessário. Meu shortinho, além de meio curto ainda, bem levezinho para não atrapalhar, folgadinho, porque a minha perna tem que estar livre, não é verdade? A camiseta da corrida, que no kit que eu ganhei, né, era bem levezinha, não pesava nada. Por quê? Porque quanto mais peso sobre o meu corpo, melhor será o meu desempenho. A carreira da vida, a carreira espiritual não é diferente. Tem coisas desnecessárias que te distraem, que tira teu tempo que deveria ser dado ao Senhor, ser dado à tua família, ser dado ao teu cônjuge, ser dado aos teus filhos, ser dado aos teus pais, ser dado a você mesmo. Um tempo de qualidade. Você muitas vezes
o utiliza em coisas absolutamente desnecessárias, que não são necessariamente pecaminosas essas coisas, mas são desnecessárias para a nossa vida cristã, e podemos muito bem viver sem essas coisas, porque essas coisas no trajeto, na caminhada, no processo, no dia a dia, ao longo dos meses, dos anos, vão se tornando pesadas. Quer ver um exemplo de um peso? Um dia de culto como hoje, agora de manhã ou daqui a pouco à noite, você pensar no seu coração: meu time do coração vai jogar, então deixa eu ver o meu time de coração jogar, porque isso não é nenhum pecado, não é mesmo. Mas se isso está ocupando o lugar da tua adoração, isso mesmo não sendo pecado, vai se tornar um peso, se você fizer essa prática diária. Há um evento que eu devo fazer, um esforço missionário, uma ação evangelística, uma ação social, que eu estou envolvido na igreja com todos esses ministérios, mas aí tem uma pescaria maravilhosa, eu não posso marcar para depois, porque exatamente naquele dia em que eu tenho que fazer a obra de Deus, é pecado pescar, jogar futebol? É pecado outras coisas que existem nesse mundo? Não, mas são desnecessárias, e muitas delas você pode fazê-las sem nenhum problema, mas não permitindo que elas ocupem o lugar prioritário de Deus na sua vida, porque aí mesmo não sendo pecado, vai ser um peso, e com o tempo de caminhada isso vai se tornando cada vez mais pesado. Experimente levar um tijolo na sua mão até a esquina da rua lá, não vai pesar nada, mas continua caminhando com esse tijolo na mão por 500 metros, por 1000 metros, faz 1 quilômetro com o tijolo na mão, que na saída aqui do ponto de partida não pesou nada, mas porque você se apegou a esse tijolo, você não largou esse tijolo, você não fez só 50 metros, você fez 1000 metros, sua mão vai estar entumecida, seu braço vai estar dormente, é possível que você não chegue nem lá nos 1000 metros, porque o braço vai doer e vai doer bastante. No começo não doía, mas o problema é esse, é você tornar padrão algo que é desnecessário, ainda que não seja pecaminoso. No processo isso vai pesar muito. Tem gente que está esfriando na fé por causa dos pesos, não é por causa dos pecados. Eles não praticam mais aqueles pecados de antigamente, eles foram libertos pelo sangue de Jesus, eles foram salvos pela graça de Deus, eles estão na igreja e servindo ao Senhor, mas estão desanimados. Note que o texto na sequência vai falar de desânimo. O verso 3 vai falar de desânimo. O verso 3 diz: se considerai, pois, a este Jesus que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Está vendo a inferência aqui do desânimo? O que é que me desanima? Nem sempre é pecado, às vezes é um peso desnecessário, que ao longo do tempo, eu não me desvencilhando dele, ele vai pesando absurdamente, até que vai me esgotar e me desanimar. O texto disse: há um ponto de referência que é Jesus. Jesus nunca brincou com o pecado e nem com os pesos desnecessários. Ele era tão intenso e ele era tão dedicado, que uma vez ele estava com fome e pediu para os discípulos ir na próxima cidade comprar comida. Quando eles voltaram, Jesus estava evangelizando uma mulher, João 4, a mulher samaritana. E quando os discípulos chegam e querem oferecer comida, ele não quer comer, ele diz: não quero comer agora. Como? Se ele pediu para comprar comida. Como? Se ele mandou os discípulos exatamente trazer comida para ele comer. Como é que agora a comida chega e ele não quer comer? Porque Jesus estava evangelizando uma mulher.
Jesus sabia que essa mulher ia um pouquinho ali na frente trazer toda a cidade para ouvi-lo. Ele queria estar pronto, ele queria estar inteiro, ele queria estar atento, ele queria estar sensível, ele queria estar ligado na realidade da salvação das almas. Isso ocupou o seu lugar no coração prioritário. Isso ocupou a prioridade da vida do Senhor, servir a Cristo. Se eu puder, eu até dispenso a minha alimentação agora, eu deixo para me alimentar daqui a pouco, porque o reino de Deus demanda. As almas estão indo para o inferno, elas estão vindo aqui, eu posso entregar uma palavra, eu posso salvá-las. Então deixa eu estar pronto, compenetrado, concentrado, determinado. Isso é uma vida de vitória que não vai permitir que a gente não termine a nossa caminhada. Vamos chegar do outro lado, sim, mas olhando para Jesus, que fez isso. E os discípulos ficaram sem entender. Senhor, mandaste comprar comida, está aqui. O que é que ele diz? Outra comida tenho para comer que vós não conheceis. Levanta os seus olhos para um campo e disse: vocês não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? Não, em verdade vos digo, erguei vossos olhos, vede que os campos já branquejam para a colheita. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalharei. Olha o Espírito de Jesus qual é. E ele é o nosso ponto de referência a partir do verso 2. Porque quando diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, portanto, nos desembaracemos de todo peso e pecado que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. É o segundo estímulo do texto. Não apenas a nuvem no céu e na terra, os amados irmãos que estão cumprindo o seu compromisso com o Senhor e ainda nos ajudando a caminhar com eles, nós não vamos desapontá-los e vamos correr juntos. Como meu irmão e amigo pastor Lúcio fez isso comigo hoje de manhã. Ele dizia: seu ritmo é aqui perto de mim, porque eu me cansava e me atrasava e ficava longe dele 5, 3 e até 10 metros uma vez. Usou estratégia. Havia o pessoal da corrida lá da organização com água em cada ponto da corrida. Aí ele pegou uma água para mim, pegou para ele, e ao invés de diminuir o passo para mim emparelhar com ele, pegar a água, ele continuou no seu ritmo, porque eu não me convenci quando ele dizia só com a mão: seu ritmo é aqui comigo. Me deixei vencer pelo cansaço e com a vontade de tomar água, ele pegou copinho de água, estendia para mim e dizia: a água está aqui. E eu emparelhei. É isso que a gente faz com as pessoas que Deus põe do nosso lado. A gente diz para eles: seu caminho é esse, seu comportamento deve ser esse. É a mesma coisa. E a gente olha e se estimula e caminha um pouco mais. E emparelhava com ele, pegava água, me molhava e seguia em frente. Terminei a caminhada, fiz os 5 quilômetros, fiz num tempo melhor do que a última corrida, graças a Deus. Agora eu tenho uma carreira melhor do que essa. Nós temos uma corrida muito mais importante do que essas corridas esportivas. Nós temos uma carreira para o céu. Deus nos colocou na corrida da vida. E Ele está dizendo: olhe firmemente para Jesus, porque Ele é teu ponto de referência. Ele está ditando o ritmo, Ele está sinalizando o próximo passo, a próxima curva, o próximo passo, o próximo obstáculo. Jesus está sinalizando: olha firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, e se assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, a este Cristo bendito do céu,
nosso Senhor e Salvador, considera Ele. O texto apela e diz, você olha para Jesus. O texto diz, você considera esse Jesus. O texto diz, olha firmemente. E eu gosto dessa expressão, não é olhar simplesmente, é olhar com firmeza, é arregalar o olho e não tirar o olhar de Jesus, é olhando firmemente para Jesus. O texto diz, considera esse Jesus. Não olha, mas faz estimativas. Não olha, mas faz avaliações. Não olha, mas considera tudo que Ele sofreu por ti. Olha para Ele com firmeza e considera que Ele pagou o preço do teu pecado. Ele limpou a tua alma com o sangue que Ele derramou naquela cruz. Ele vive para interceder por nós. Ele marcou um encontro conosco do outro lado da existência. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele disse, eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Ele disse que nós temos um ponto de chegada, estamos nessa corrida da vida, não vamos desistir, não vamos parar, não vamos sair da rota, aleluia, vamos caminhar com firmeza, porque é um caminho sem volta, o caminho do Senhor para as nossas vidas. Para muitos, o caminho foi tão sem volta que eles selaram a fé deles com o próprio sangue que eles derramaram. Hoje tem pessoas em algumas partes do mundo morrendo por amor a Cristo. Países onde não há liberdade religiosa e onde o governo é um governo ateu, comunista, diabólico, e que não dá liberdade para ninguém expressar seu pensamento com toda a condição que Deus nos concede. Os irmãos não estão desistindo da caminhada. Na Nigéria, esse ano não terminou, já morreram na Nigéria mais de 7.000 cristãos. Isso é a notícia do dia. Entre na rede social não, entre lá no Google e você escreva hoje para confirmar o que eu estou lhe dizendo. Quantos cristãos morreram até agora na Nigéria, na África? E você vai ver milhares e milhares de mortos. Nós estamos no paraíso. Nós não sabemos o que é sofrer por amor a Cristo. E muitas vezes por causa de um problema com um filho, um problema no trabalho, um problema com o vizinho, um problema até com o irmão da igreja, porque eu tenho dito, irmãos, a igreja é um lugar onde Deus está salvando as pessoas. Existem pessoas de tudo quanto é tipo aqui, pessoas experientes, já acostumadas às batalhas, amadurecidas na fé, mas em contraposição, existem pessoas que chegaram aqui ontem, estão dando os primeiros passos, não sabem nada do Evangelho, estão no beabá do Evangelho. Essas pessoas não têm a experiência de outras. Existe também um grupo de pessoas aqui que sequer se converteram, mas louvamos a Deus por eles estão conosco, eles estão vindo os domingos de manhã e à noite. Vocês são bem-vindos, fiquem aqui, escutem a palavra, não se precipite, nada é por força nem por violência, é pelo Espírito, e nós como igreja temos que acolher essas pessoas e dar toda condição e liberdade para eles continuarem, sem apressá-los, porque é no tempo de Deus. Mas são pessoas ainda incrédulas, infelizmente. Outros são novos na fé. Há um grupo também que está em processo de conversão. É fácil nos desapontar com algumas dessas pessoas que ainda não entenderam o que nós entendemos, que não têm o tempo de caminhada que nós temos, que não têm nem as experiências que nós tivemos. É facílimo nos desapontarmos com alguém que está aqui no nosso meio, mas isso não é motivo para a gente desanimar, é olhar para Jesus. Está aqui o texto. Considerai esse Jesus que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas.
Você está entendendo o que o texto está dizendo? O texto está revelando o que é que nos faz desanimar. É a contradição dos pecadores. O que é que nos faz desanimar? Os problemas interrelacionais. Os problemas dos nossos relacionamentos interpessoais. Os problemas, os atritos, o desgaste no dia a dia da vida, de uns com os outros, em casa, com a família, na igreja, com os irmãos, sim. Aqui não é um mar de rosas, aqui ainda não é o paraíso, não. Aqui a igreja é um lugar de encontros, um lugar onde cada dia o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E aqui a gente pode se desgastar aqui. Mas isso não é para nos desanimar. Quando Deus permite um desgaste, é para nós crescermos espiritualmente. O que é que Romanos 4 diz? Ora, vós que sois espirituais, aprendei a suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a vós mesmos. Você que é mais espiritual tem o dever de tolerar, acolher, perdoar, abraçar, porque você é espiritual. Mas não, está se desgastando com os atritos. O texto diz, olhe para Jesus. O texto diz, considere esse Jesus, que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que você não enfraqueça, desmaiando em vossas almas. O desânimo é a causa de muita fraqueza espiritual no nosso meio. O desânimo porque estamos com pesos desnecessários, e o peso pesa tanto que muitas vezes nos desanima. Desencilhe-se disso, dê prioridade ao Senhor. Mas também nos cansamos quando não sabemos administrar os conflitos interpessoais entre nós. Nos desanimamos quando não administramos problemas em nossa casa, com a nossa própria família, familiares. Nos desgastamos e até podemos desanimar por não sabermos administrar os problemas na igreja que existe. Ninguém é perfeito aqui. E no dia que alguém ficar perfeito, pode se preparar para sepultar essa pessoa no dia seguinte, porque o mundo não é lugar de perfeitos. Quando Deus aperfeiçoar-nos a tal ponto que cheguemos à perfeição, o Senhor fará como fez com Enoque, que de tanto andar com ele, se esqueceu do caminho de casa, e Deus disse, filho, sobe para cá. E ele foi tomado em vida. Está na palavra. E Enoque andou com Deus, e andou com Deus, e andou com Deus, que nunca mais alguém soube falar do paradeiro de Enoque, porque Deus o tomou para si, porque o mundo não é lugar de perfeitos. Nos conscientizemos disso, irmãos, que aqui, em qualquer lugar desse mundo, é lugar onde temos que aprender a administrar os problemas e, administrando, a amadurecermos. Não é para ficar desgastado a ponto de se desanimar. Experimenta perdoar, experimenta acolher, experimenta tratar o outro de uma forma inversa à que ele te trata. Se ele não te dá bom dia, seja você o primeiro a dar bom dia. Se ele não te abraça, seja você a tomar a iniciativa e abraçá-lo. Se ele diz umas coisas que não é bem colocada, você diga coisas para ele bem colocadas. Isso é a lei do Evangelho, isso é a lei de Cristo. Jesus falou isso. Como quereis que os homens os façam, fazei vós primeiramente a eles. É assim que você quebra o tacão, é assim que você quebra o conflito, é assim que você quebra o ciclo da desgraça. É você se agigantando diante do problema e não se colocando em pé de igualdade com a desgraça. Creia, você tem Jesus no coração, creia, você já foi salvo pela graça, creia, você está nessa corrida da vida, creia, você é mais maduro do que aqueles que te magoam. Então os perdoe, os abrace.
Porque a palavra de Cristo é: como quereis que os homens os façam, fazei vós primeiramente a eles. Mas nós não queremos fazer isso. Nós ficamos naquele cabo de guerra, um resiste de lá e eu resisto de cá. Ele não dá o braço a torcer, eu não dou o meu também. Ele não me dá bom dia, eu também não dou boa noite. Ele não me trata direito, eu vou tratar ele também errado. Ele não tem paciência comigo, eu não vou ter com ele também. Aonde vamos chegar? A gente vai se quebrar todo. E no fim vamos ficar desanimados. E aí você vem num culto como esse e Jesus te encontra. E o Espírito Santo usa essa palavra e está dizendo para nós: olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, sabe o que é isso? Honra da fidelidade, a recompensa da honra. Jesus disse: eu vou ser honrado pelo meu Pai, eu vou ser honrado por meu Pai, eu não vou desapontá-lo, eu vou ficar firme. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe o que é que nós fazemos aqui? O inverso de Jesus. Sabe o que é que a gente faz? Jesus faz isso. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós acolhemos a afronta, ao invés de desprezar a afronta. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, desprezando a afronta. Em outra versão diz. Muitas vezes nós acolhemos a afronta ao invés de desprezá-la. É assim que a gente vence os conflitos. Não é alimentando a afronta, não é fortalecendo a afronta, não é acolhendo a afronta, é desprezando a afronta e acolhendo o afrontador. Nós pegamos o caminho inverso muitas vezes. Por que é que Jesus venceu? Por que é que o texto diz para olhar para ele e aprender com ele? Porque ele, pelo gozo que lhe estava proposto, porque Deus te espera do outro lado, porque Jesus marcou encontro conosco na glória celestial, porque Ele disse para a gente ir até o fim, porque Ele vai nos galardoar, Ele vai nos coroar, Ele vai nos honrar na glória celestial. Ele nos espera lá, de braços abertos. Vamos chegar, gente. Como Ele chegou. E como é que Ele chegou? Desprezando a afronta e acolhendo o afrontador. O que é que Ele diz indo para a cruz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele está intercedendo pelos seus verdugos cruéis. Olha como se cumpre com esse texto a atitude de Jesus indo para a cruz e orando pelos seus verdugos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele desprezou toda afronta e ele acolheu o afrontador. Olhe para Jesus, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se finalmente à destra do trono de Deus. Pegue esse caminho e não faça o contrário. Muitas vezes a gente despreza o afrontador e acolhe a afronta. Vamos dormir com esse lixo na alma. Vamos dormir com essa coisa pesada na mente. E vamos matando a nossa alma, matando o nosso ânimo, destruindo o nosso entusiasmo, nosso amor por Jesus, porque a gente vai dormir sem ter liberado o perdão, sem ter acolhido o afrontador. A gente vai dormir desprezando o ofensor e agasalhando a afronta na alma. Quem resiste um troço desse? No outro dia vai acordar mais pesado ainda. E a carreira vai ser prejudicada. Estamos correndo para o céu. É para lá que nós vamos. Nos desencilhemos de todo peso e pecado que de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que Deus propôs para nós, que só termina no céu. E olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Imite o exemplo dele, que pelo gozo que lhe estava proposto,
queira se assentar à destra do trono de Deus como vencedor. Por esse gozo da salvação da nossa alma, vamos desprezar a afronta e acolher o afrontador, e dormir em paz com o nosso Deus, e acordar amanhã mais firme ainda. Aleluia! E considera esse Jesus, que suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, muito mais do que nós. Infinitamente mais ele sofreu e suportou a contradição dos pecadores contra ele. Suportou a contradição dos pecadores contra ele. E o texto diz: considera essa atitude de Jesus. Para quê, Senhor? Para que não vos fatigueis, desfalecendo em vossas almas. Ou seja, se não fizermos o que Jesus nos ensinou com seu exemplo, o final vai ser fatiga, vai ser desânimo, vai ser peso esmagador na alma, vai ser a perda do entusiasmo, da alegria de servir ao Senhor. Há prazer maior do mundo do que chegar aqui para celebrar a Deus. Há prazer maior do mundo do que nos alimentar com a palavra, buscar a Deus em oração, servir a Deus com temor, estender a mão para ajudar o necessitado, servir ao Senhor nos ministérios da igreja, cuidar dos menos favorecidos, investir naquilo que é eterno, nos enriquecer com tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça não mina, aonde o nosso tesouro está guardado no céu. Vamos entesourar no céu com atitudes dignas de um cristão verdadeiro que segue a Jesus como sendo o exemplo da nossa alma, nosso ponto de referência, nosso ponto de ajuda, nosso ponto de recompensa, nosso ponto de fé, de esperança e de amor é Jesus Cristo. Ele nos ajuda. Ele está conosco aqui nesta manhã. Jesus sabe dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. Ele disse: não te deixarei, não te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é seu amigo verdadeiro. Jesus te ama com amor eterno. Ele não te abandonou, Ele não te deixou ao léu. Você não está ao sabor da correnteza. Tudo é dosado pelo Senhor. Suas lutas, dificuldades, os perrengues, os atritos, tudo isso Deus está permitindo e lhe dando uma oportunidade para você aprender a administrar tudo isso e crescer e não diminuir, e viver e não morrer, e se tornar cada dia mais esperançoso e disposto, e não desanimado e sem ânimo nenhum para fazer aquilo que Deus te manda fazer. Por favor, recorra a Jesus nesta manhã. Ele é teu ponto de referência e teu ponto de apoio. Ele não é só um exemplo a ser seguido, mas Ele é um amigo a nos sustentar na nossa carreira da vida. Ele é como o Lúcio fez para mim hoje de manhã. Pegou a água, não diminuiu o passo, mas me estimulou a dar um pouco mais de gás. Você pode, eu lhe treinei, ele é meu treinador. Há 3 anos que ele me treina, ele sabe. Jesus te conhece, ele é teu treinador. Sabe que você pode dar um pouquinho mais. Aleluia. Dá aqui água, Bartolomeu. Quer tomar? Corra um pouquinho aqui. Eu corri. Aleluia. Peguei a água e tomei e me reanimei. 2 vezes ele fez isso com isso. A primeira com a mão, a segunda com a água. Na hora mais difícil, chegou a água. Na hora mais necessária, o Senhor te dá a maior bênção. Desde que você esteja na caminhada, desde que você não tenha desistido, desde que você esteja perseverando na fé, desde que você esteja olhando para Ele, aleluia, você vai chegar, porque Ele vai te ajudar.
Porque Ele não é só o ponto de referência, Ele é o ponto de apoio. Ele que tem a água para te dar, Ele que tem a bênção para te oferecer, Ele que tem a força para te dar, o ânimo para te dar. Olha para Ele nesta manhã, olha para Ele.